Olá, tudo bem, pessoal? Vamos para mais um assunto que a gente precisa falar em saúde ambiental e que é muito importante para a gente entender o efeito do meio ambiente sobre a saúde do ser humano. Então, a gente vai começar a falar hoje sobre epidemiologia ambiental. Antes de falarmos de epidemiologia ambiental, a gente tem que falar um pouco para vocês sobre o que é epidemiologia. Alguns já podem ter ouvido falar, outros já até estudaram, mas para deixar todo mundo com a mesma ideia, a gente precisa falar o que é epidemiologia. Eu gosto muito de saber a origem das palavras, né? Então, a palavra epidemiologia vem do grego ep, sobre, demos, povo e logos, estudo. Então, pela própria etimologia da palavra epidemiologia, a gente pode chegar à conclusão que podemos dizer que epidemiologia é a ciência do que ocorre sobre o povo, sobre as pessoas. Então, é tudo que a gente pode estudar que ocorre em relação às pessoas normais, aos indivíduos, eles enquanto indivíduos e eles enquanto população. Né? A epidemiologia ela é muito utilizada hoje no mundo inteiro, inclusive em tempos de pandemia, etc., para tentar explicar como que as doenças se alastram pela população. No nosso caso, quando a gente trata de saúde, né? Então, a epidemiologia, ela já existe há algum tempo, não exatamente com esse nome, mas já existe há algum tempo. Vocês se lembram que a gente já falou da teoria unicausal lá no começo do século XIX até no começo do século XX, em que a gente começou a estudar estatística médica, houve muita investigação, pesquisa sobre transmissão de doenças, foi dada muita ênfase no agente biológico, por isso surgiu a teoria unicausal. Se lembram disso? Onde que dizia que um agente causava aquela doença. Com o passar do tempo, com o acúmulo de novos conhecimentos, a gente passou no século XX a ter uma nova visão das coisas. Então, houve o surgimento de novos problemas, surgiu o conceito de risco, o que pode ser um risco, o que pode provocar um risco. Surgiu a teoria ecológica, que as doenças vinham da natureza. E daí começou a surgir o que a gente chama, ou começou a se moldar o que a gente chama hoje de epidemiologia. Então, começaram as regras básicas, a pesquisa da epidemiologia, assim como se institucionalizou a epidemiologia como ciência. E isso foi tudo graças à teoria multicausal. Se lembram da teoria multicausal? Por isso é importante a gente falar um pouco da história, como foi a evolução. A epidemiologia hoje, como ciência, se deve basicamente a gente ter chegado à teoria multicausal das doenças. Só que ela foi crescendo cada vez mais, né? Então, a partir dos anos 60, por exemplo, houve uma afirmação muito grande dos métodos e técnicas utilizadas na epidemiologia. Isso possibilitou a inclusão de novas variáveis. Antes a gente só trabalhava, por exemplo, o ser humano, a doença, talvez o clima. Daí a gente pode colocar a parte genética, a gente pode colocar várias variáveis diferentes do meio ambiente, etc. Isso também se deve ao desenvolvimento da computação, onde que através de testes estatísticos, modelos de análise, eu posso processar muitos dados ao mesmo tempo e assim por diante. Daí foram surgindo, a partir dos anos 60, com tudo isso que a gente conversou até agora, novas aplicações. Surgiu a epidemiologia clínica, a epidemiologia crítica, epidemiologia social e assim por diante. Um dos grandes fatores que proporcionou o crescimento da
epidemiologia foi, sem dúvida nenhuma, a computação e novos modelos de análise que só puderam ser possíveis por causa da computação. Então, a epidemiologia, através da teoria multicausal, começou a colocar cada vez novas variáveis para tentar explicar o porquê de uma doença e o porquê do alastramento daquela doença. A partir de tudo isso, a gente pode definir a epidemiologia como a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas. Para isso, ela analisa a distribuição e os fatores determinantes da enfermidade, danos à saúde causados pela enfermidade e eventos associados à saúde coletiva. A partir daí, a epidemiologia propõe medidas de prevenção, controle e erradicação das doenças, fornecendo para isso indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Então, gente, epidemiologia a gente pode dizer o seguinte: como que uma doença chega até uma certa população, como ela se alastra, ela se distribui e o que faz essa doença chegar até a população e o que faz ela se distribuir pela população. A partir daí, quais os danos que causa à saúde individual e à saúde da população como um todo. Partindo desses dados, a gente pode propor medidas para prevenir que aquela doença chegue até a população e quando ela, se por acaso ela chegar, como controlar e como erradicar aquela doença, tá? Isso é epidemiologia. Vamos pensar no coronavírus? Então a epidemiologia, ela em primeiro lugar estuda como que o coronavírus chegou até uma população e a partir daí como ela se distribui pela população. A epidemiologia vai dizer quais são os fatores determinantes para o coronavírus se distribuir. As pessoas vão tossir em cima uma da outra, né? Através de fluidos, né? Que entram pela mucosa bucal, pela respiração e etc. A epidemiologia também vai dizer quais são os danos causados aos indivíduos e à população como um todo a partir do momento que adquirem o coronavírus. Com esse conhecimento todo, eu posso propor medidas de prevenção. Por exemplo, já que o coronavírus ele passa de pessoa para pessoa a partir de fluidos da boca, por exemplo, eu vou evitar com que as pessoas se encontrem. Eu vou usar máscara, eu vou evitar apertar a mão, passar a mão na boca, no nariz e etc. Então, a epidemiologia serve exatamente para isso, tá? E quando ela fornece indicadores, por exemplo, tem X contaminados, destes, Y em estado grave, Z assintomáticos e T morreram. Então, quando ela fornece esses indicadores, é muito mais fácil o planejamento e a administração e avaliação das ações de saúde. Por exemplo, a gente sabe que em torno de 1 a 5% das pessoas afetadas pelo coronavírus acabam morrendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar com que as pessoas se contaminem para ter cada vez menos pessoas em estado grave e mortas. Eu vou evitar que as pessoas se contaminem para não encher os hospitais e assim por diante. Então, isso que estuda a epidemiologia. Vocês podem ver nos tempos de hoje como a epidemiologia é extremamente importante. Gente, existem vários tipos de epidemiologia, como eu falei, social, clínica, moderna, ocupacional, molecular, farmacoepidemiologia, epidemiologia hospitalar, que é ligado à distribuição de doenças dentro de um hospital, a etnoepidemiologia, doenças dentro de uma raça propriamente dita, de um grupo de pessoas específicos, né? Vários
modelos diferentes de epidemiologia. Mas o que nos interessa na aula de hoje é a epidemiologia ambiental. Mas o que significa a epidemiologia ambiental? Como ela se insere dentro da grande ciência da epidemiologia? A epidemiologia ambiental, ela tem alguns pontos muito importantes que a gente tem que prestar atenção. Então a gente não pode esquecer da epidemiologia ambiental como ciência, porque ela oferece instrumentos metodológicos, métodos, para orientar aquele processo de vigilância ambiental em saúde que a gente já viu anteriormente. Tá? A epidemiologia ambiental ela é basicamente aplicada em estudos sobre a relação entre o ambiente e a saúde do ser humano. Então, para esse tipo de estudo, para saber como o ambiente afeta a saúde do ser humano, a epidemiologia ambiental ela usa de vários fatores diferentes. Por exemplo, fatores de risco existentes como físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos, psicossociais. Olha, vocês veem que não é só biológico, tá? A epidemiologia ambiental usa fatores físicos, químicos, mecânicos, até psicossociais para tentar explicar o efeito do meio ambiente na saúde das pessoas, tá? A epidemiologia ambiental utiliza as características especiais do ambiente que interferem no padrão de saúde da população, das pessoas. Utiliza as pessoas expostas e os efeitos adversos à saúde. Então, isso reveste a epidemiologia ambiental de uma importância muito grande para a gente entender como que a saúde do ser humano ela se liga ao ambiente onde o ser humano está inserido. Então eu posso pegar questões de clima, questões de outros organismos, como por exemplo vírus, bactérias, fungos, que atacam o ser humano. Eu posso pegar até as relações sociais dentro de um mesmo grupo de seres humanos e considerar isso dentro da epidemiologia ambiental. Na verdade, gente, a epidemiologia ambiental é o seguinte: como o ambiente interfere na saúde do ser humano. É isso que nos interessa. E daí eu posso usar absolutamente tudo o que está ligado do meio ambiente com a saúde do ser humano, não importa qual tipo de fator. Mas por que a gente estuda a epidemiologia ambiental? Por que a gente colocou isso como ciência e estuda tão a fundo a epidemiologia ambiental? Fazendo uma pequena introdução, né? Relembrando coisas que a gente já falou anteriormente, para ligar com a epidemiologia ambiental. Bom, a gente já conversou que os processos produtivos, por exemplo, a extração de matéria-prima, sua transformação em produto, o consumo desses produtos e finalmente o pós-consumo, né, que são os resíduos, tanto sólidos quanto líquidos quanto gasosos, eles oferecem às populações humanas uma série grande de situações de risco. Concordam comigo? Então, sempre quando a gente extrai matéria-prima, transforma em produto, consome e o pós-consumo, resíduo, isso pode trazer uma série de situações de risco para o ser humano. Quando a gente fala ainda mais do progresso tecnológico das sociedades, né, isso traz riscos que não existiam antes, inclusive. Novos riscos, não só para aqueles que trabalham no processo produtivo, mas para toda a população. O progresso tecnológico é maravilhoso, é fantástico. A gente precisa dele. Mas, em compensação, ele pode trazer uma série de coisas para as populações humanas que não são muito boas. Por exemplo, a cada ano, milhares de novas substâncias químicas são criadas, colocadas no mercado, lançadas nos diversos processos de trabalho. E cada nova formulação, cada nova substância química pode alterar, pode ter outra consequência sobre a saúde humana, que inclusive a gente não conhecia antes, né? E, gente,
são milhares de novas substâncias químicas por ano. Então, é uma velocidade muito grande de novas substâncias que são colocadas no mercado todo ano. E isso não é acompanhado pelo conhecimento da toxicidade que essas substâncias podem ter sobre as populações humanas. Então, é muito perigoso isso, a gente tem que tomar muito. Mesmo algumas substâncias consideradas tradicionais, que a gente já conhece há muito tempo, mesmo dessas, a gente ainda tem muito pouco conhecimento. Um grande exemplo disso são os agrotóxicos, né? A gente ainda não sabe muito bem o que todos os agrotóxicos, mesmo os mais antigos, provocam sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. A gente normalmente conhece os efeitos agudos, quer dizer, aquelas intoxicações agudas em alta concentração que as substâncias podem dar. Mas os efeitos crônicos de baixas doses são praticamente desconhecidos para a grande maioria das substâncias. Existem poucos estudos sobre os efeitos crônicos. Né? Por isso, é o grande motivo faz com que aquelas fontes de risco de origem química que a gente acabou de falar, essas milhares de novas substâncias químicas que são jogadas no mercado todos os anos, então essa fonte de risco tem uma importância muito grande, uma importância crucial para avaliação e intervenção dentro da epidemiologia ambiental. Então, a gente tem uma série grande de fatores que podem interferir na saúde humana. Não só os agentes químicos, mas agentes biológicos, por exemplo, que podem contaminar a água de consumo humano. Mas como que aqueles agentes biológicos eles acabam proliferando no ambiente? É uma outra pergunta que a epidemiologia ambiental pode tentar explicar. Então, a epidemiologia ambiental nada mais é do que todas as questões ambientais que trazem sérios impactos sobre a saúde humana. Então, para estudar isso, a gente precisa de uma abordagem diferenciada, específica, só para ver a relação entre as questões ambientais, sejam substâncias químicas, sejam agentes biológicos, etc., que podem trazer impacto sobre a saúde humana. E isso é a epidemiologia ambiental. Mas, gente, a epidemiologia ambiental ela tem uma característica fundamental extremamente importante. É a interdisciplinariedade. Você nunca pode ter uma equipe trabalhando com epidemiologia ambiental que só tenha uma formação. Então eu tenho que ter diferentes formações fazendo, estudando epidemiologia ambiental. Sabe, gente? É exatamente por ela trabalhar a relação do meio ambiente com a saúde humana é que eu preciso ter vários tipos de profissionais. Vamos pegar um caso específico. Eu estou colocando aqui um caso prático, tá? Um estudo que foi feito, foi publicado no ano 2000, que ilustra muito bem a necessidade da interdisciplinariedade na epidemiologia ambiental. Então foi feito um estudo para avaliar a exposição e efeitos causados pelas emissões atmosféricas de mercúrio metálico provenientes de lojas que comercializam ouro. Esses estudos de exposição e efeitos na população residente e não ocupacionalmente exposta em Poconé, no Mato Grosso. O que significa isso? Gente, o mercúrio ele está proibido hoje, mas ele ainda é usado para extrair ouro. Como que faz? Quando eles extraem o ouro da água, de rios, por exemplo, ou mesmo de sedimentos, eles usam muita água, o ouro acaba se misturando com outras partículas. Né? Mas para separar, muitas vezes é pó de ouro,
não são pepitas, a maioria das vezes é pó de ouro, é muito fininho mesmo, é difícil até de ver. Para separar, a gente usa uma propriedade do mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, mas ele em temperatura ambiente ele tem forma líquida, não sólida. É bem interessante isso. O mercúrio ele se liga com o ouro. Então, o que eles fazem? Eles têm uma mistura de pó de ouro com pó de outras coisas. Então, eles jogam um pouco de mercúrio ali, o mercúrio se liga ao ouro e só ao ouro. Daí eles pegam, como o mercúrio é grande, são gotas e é em estado líquido, eles conseguem separar então o mercúrio que está ligado ao ouro do restante do material. Mas daí eles precisam separar o mercúrio do ouro. O mercúrio ele tem uma temperatura de volatilização bem mais baixa que o ouro. Então eles submetem aquela mistura mercúrio-ouro a altas temperaturas, o mercúrio evapora, vira vapor e vai para o ar e o ouro fica. Então assim você consegue ouro mais puro. Então os garimpeiros fazem isso, as lojas que compram ouro dos garimpeiros também fazem isso. Então, o que esse estudo quis mostrar? Pegou só as lojas e estudou a população em volta das lojas, não as pessoas que trabalham nas lojas. Né? Então, como eu falei para vocês, no processo de extração de ouro é feita uma amálgama, uma mistura de ouro com mercúrio metálico. Esse amálgama é queimado, o mercúrio com baixa temperatura de volatilização vai para a atmosfera, purificando o ouro e liberando então, o mercúrio para a atmosfera, e a partir daí ele pode se depositar no meio ambiente. O ouro produzido lá no garimpo, lá no campo, contém cerca de 3 a 5% de mercúrio. Por isso, nas lojas onde ele é comercializado, já dentro das cidades, ele é requeimado, de novo, a altas temperaturas, possibilitando a exposição ao mercúrio para os trabalhadores das lojas e por emissão pelas chaminés para a população que mora em volta das lojas. Então eles queriam estudar o efeito que esse mercúrio produzido, mercúrio volatilizado, né, produzido nas lojas, trabalhava sobre as pessoas ou como ele agia sobre as pessoas em volta. Para fazer esse tipo de estudo, não dá só para um médico, um farmacêutico, um biomédico, um enfermeiro, alguma coisa assim. Eu tenho que ter uma série grande de profissionais para tentar explicar como que aquele mercúrio provoca ou não doença nas pessoas em volta. Então eu preciso da contribuição de diversos campos de conhecimento. Primeiro, a meteorologia, para indicar a direção dos ventos necessários para o desenho amostral. Então, a loja queimou mercúrio, foi pela chaminé. Para onde o mercúrio se espalhou? Eu preciso da meteorologia. Eu preciso de um engenheiro ambiental, de um geólogo, de um agrônomo, para estudar como que aquele mercúrio se depositou no solo a partir do momento que ele saiu da chaminé para o ambiente em volta. Eu preciso de um especialista em nutrição, por exemplo. Ele vai estudar o padrão dietético para afastar a possibilidade da exposição ser em virtude da ingestão de peixes poluídos por mercúrio. Eu preciso de um especialista em peixes, um ictiólogo, que vai selecionar os peixes para a dosagem de mercúrio, porque essas populações comem muito peixe. Pode ser que a intoxicação por mercúrio veio dos peixes, não veio do ar. Eu preciso de um dentista para minimizar a influência do número de amálgamas dentárias nos resultados. Gente, sabe aquela substância para fazer obturação cor prata? Aquilo tem mercúrio, tá? Então, aquilo é chamado amálgama e ele tem mercúrio. Será que a intoxicação não veio daquilo? Eu preciso de médicos, de clínicos gerais, neurologistas, nefrologistas, pediatras, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, para trabalhar na elaboração de questionário para avaliar sintomas e queixas,
bem como o exame clínico. Então, vocês estão vendo que na epidemiologia ambiental a interdisciplinaridade é básica, eu preciso dela, por causa da complexidade das situações que envolvem a relação entre a saúde e o meio ambiente. Então, eu preciso de uma ampla articulação interdisciplinar no processo de geração de conhecimento dentro da epidemiologia ambiental. É claro, gente, que tudo isso se reflete na complexidade das situações de risco. Se vocês imaginam que estudar uma doença vendo só o indivíduo já é complexo, imagine na epidemiologia ambiental. Então, a complexidade das situações de risco vai se refletir na especificidade dos métodos de estudo que a gente vai usar, principalmente quanto às variáveis que a gente vai estudar. Gente, calma, eu já vou mostrar como isso é complexo. Então, a partir disso é que eu posso reconstruir as situações que envolvem a relação entre a saúde e o meio ambiente, contando com os elementos e como se classificar esses elementos relacionados com o poluente, ambiente, população exposta, infraestrutura de saneamento, etc. Olha, só para mostrar para vocês como é complexo a questão da epidemiologia ambiental. Eu tenho que estudar o poluente, por exemplo, qual o tipo, qual é a fonte, concentração, poder de volatilização, odor, local, como se dá a dispersão, qual é o padrão de ocorrência, qual é o estado físico, como é a cinética ambiental daquele poluente, como se dá a dispersão, tipo de solubilidade. Aquele poluente, ele sofre alguma transformação? Qual é a biodegradabilidade, sedimentação, ação de micro-organismos sobre o meio, sobre o poluente? O poluente ele fica absorvido a partículas e ele interage com outras substâncias. Qual é a persistência ambiental? As vias de absorção pelo ser humano? É direta, indireta? A distribuição? Ele sofre biotransformação, por exemplo, oxidação, redução, hidrólise, acetilação, metilação, conjugação. Ele se acumula no ambiente. Qual é o tempo de latência dele? Depois de absorvido pelo ser humano, ele tem alguma via de eliminação ou não? Quais são os efeitos adversos? Entre outros milhares de variáveis que estão ligadas só ao poluente. Eu estou falando só do poluente. E tem outras. Ainda sobre o poluente, eu tenho que fazer uma série de avaliações de risco, levando em conta o local para a coleta de amostras para análise. Qual é a frequência da ocorrência, a cinética ambiental, persistência, biotransformação, vias de penetração no organismo, levando em conta o local propriamente dito. E daí eu tenho as interações, as características com o ambiente. Quais são as questões hidrológicas, por exemplo, a presença de água no ambiente, geológica, topografia do ambiente, a meteorologia, se tem maior ou menor temperatura e assim por diante, né? Como, por exemplo, aspectos físicos, químicos dos compartimentos ambientais, a gente vai estudar eles, temperatura do ambiente de cada compartimento, a presença ou não de ventos, a umidade do ar, permeabilidade do solo, se a água com os poluentes entra no solo, está ligado à drenagem, se tem muita gente naquela área ou não, a concentração populacional, o tipo de vegetação, se tem águas superficiais, águas subterrâneas profundas, a importância do vento na dispersão dos poluentes, a possibilidade da diminuição da exposição por via respiratória de substâncias, as características da condição topográfica para a contaminação do lençol freático, que é a água subterrânea, o pH, o papel do pH para ocorrência ou não de metilação, por exemplo, de compostos de mercúrio e assim por diante. Isso são características do ambiente, mas ainda assim tem as características das pessoas, da população propriamente dita.
Então, por exemplo, qual é a questão de sexo, a predominância, idade das pessoas, a suscetibilidade individual. Existem grupos especiais, por exemplo, grupos de idosos, muitas crianças, com alguma doença já predisponível. Qual o estado nutricional? A gente sabe que com estado nutricional ruim, a possibilidade de uma doença atacar aquela sociedade é maior. Raça, infelizmente, a gente ainda tem algumas doenças que são específicas ou ocorrem em maior quantidade em raças. Escolaridade, principalmente se referindo ao conhecimento que as pessoas têm sobre o meio ambiente, características socioeconômicas, a ocupação, porque muitas vezes a ocupação está ligado a uma certa doença, padrões de consumo, hábitos e doenças pré-existentes, como eu já falei. Então eu estou falando agora da população, né? Então eu tenho o poluente, o ambiente onde que esse poluente está inserido. O poluente também pode ser um agente biológico, tá? E a população que está exposta. Vocês estão notando como é complicado a epidemiologia ambiental? Como é um grande número de fatores ligados à epidemiologia ambiental? Então, por exemplo, uma pessoa que apresenta um bom padrão de condições de vida, boa alimentação, acesso a informações, ela provavelmente, não que não terá, mas provavelmente terá um risco menor de exposição a muitos dos fatores adversos do meio ambiente, né? E que são característicos de outras áreas. Na aula que vem a gente vai ver várias situações práticas dessas. Por exemplo, grupos especiais de maiores riscos, como crianças e adolescentes, por estar em fase de desenvolvimento físico. Idosos, por terem uma diminuição na sua resistência orgânica. E gestantes também, porque um grande número de substâncias químicas pode atravessar a barreira placentária e causar lesões congênitas. Mulheres em período de amamentação, porque alguma substância a gente sabe que pode ser eliminada do organismo via leite materno. Esses são alguns grupos de populações que estão com maior risco, né? Existem várias variáveis que são relacionadas à infraestrutura do setor de saúde e meio ambiente, por exemplo, recursos humanos, equipamentos disponíveis, apoio laboratorial, programas de prevenção e controle, programas de reabilitação, seguridade social, também estão ligados à epidemiologia ambiental. Se eu tenho essa infraestrutura do setor de saúde bem feita, eu tenho menos probabilidade de ter perdas ou casos mais graves, né? Equipe de pesquisa interessada em avaliar os riscos em saúde ambiental deve ser feita por profissionais, composta por profissionais de diversas origens, para trabalhar desde o desenho do estudo até as recomendações visando a proteção à saúde. Gente, vocês estão vendo que epidemiologia ambiental é extremamente complexo e a gente precisa sim ter profissionais e trabalhar em harmonia com profissionais de várias áreas diferentes. A gente tem que levar uma série grande de variáveis em conta. É claro que cada caso, cada estudo é um estudo diferente e a gente vai se ater às variáveis importantes para aquele tipo de estudo. Na aula que vem, a gente vai ver alguns exemplos práticos disso, como colocar a epidemiologia ambiental em prática. Em tempos de pandemia, gente, é mais importante ainda a gente estudar a epidemiologia ambiental. Tá certo? Então estudem bastante, leiam com cuidado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Gente, até a próxima aula.